Ela é um recurso natural abundante e essencial para a existência de vida na Terra. O planeta é constituído por uma extensa massa desse elemento químico, correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. Além de estar presente na composição do planeta, ela também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar dela é falar de sobrevivência. Essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola, e também usada como solvente universal. No vídeo de hoje, falaremos sobre a importância da água. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal, Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? O planeta Terra está inundado de água, formando a hidrosfera, que é formada pelos oceanos, mares e águas continentais. Aproximadamente 71% da superfície da Terra é coberta por água, e de toda a água disponível no planeta, 97,5% é água salgada. Apenas 2,5% da água disponível é doce. A água doce disponível no planeta não se apresenta distribuída de maneira igual. Ela pode variar conforme a presença de ecossistemas nas diferentes regiões do planeta. A água doce pode ser encontrada em geleiras, neves eternas, águas subterrâneas, solos, rios e lagos. Os países que mais concentram água doce no mundo são Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, República Democrática do Congo e China, correspondendo a aproximadamente 60% da água doce existente no planeta. O Brasil é um país rico em recursos hídricos, representando cerca de 12% do total mundial. Contudo, sua distribuição não é uniforme no território. Segundo a ANA, Agência Nacional das Águas, a água doce é distribuída nas regiões brasileiras da seguinte maneira: Região Norte corresponde a 68% dos recursos hídricos. Região Centro-Oeste corresponde a 16% dos recursos hídricos no Brasil. Região Sul contempla 7% dos recursos hídricos. Região Sudeste corresponde a 6% dos recursos hídricos brasileiros. Região Nordeste corresponde a 3% dos recursos hídricos. Você pode perceber que existe um contraste visível entre a distribuição de água no Brasil e a distribuição populacional. A região Norte, que possui o maior volume de água doce do país, é a região com menor densidade demográfica, ou seja, é uma das regiões menos povoadas, contando com apenas 7% da população. Já a região Sudeste, a mais povoada do país com quase 43% da população, conta com apenas 6% de disponibilidade de recursos hídricos. No que tange ao desperdício de água, o Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, desperdiça entre 20% e 60% da água destinada ao consumo ao longo da distribuição. Os hábitos dos brasileiros também não favorecem a economia da água, já que boa parte dessa substância é desperdiçada, seja em uso pessoal ou atividades de limpeza. O ciclo da água é responsável pela reposição da água doce no mundo e corresponde ao movimento da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Ao longo da circulação, a água apresenta-se em diferentes estados físicos. O ciclo hidrológico ocorre da seguinte maneira: a energia solar que chega até a superfície terrestre faz com que a água de oceanos, mares, lagos e rios sofram evaporação. O vapor da água eleva-se formando as nuvens. Devido às condições climáticas, as nuvens podem estar carregadas de umidade, precipitando então em forma de chuva, neve ou granizo. Ao retornar à superfície,
parte da água precipitada pode evaporar antes mesmo de alcançar o solo. Outra parte retorna aos oceanos, mares e demais cursos d'água. Parte infiltra-se no solo, abastecendo os reservatórios subterrâneos e assim o processo de circulação é reiniciado. Segundo o Ministério da Saúde, água potável é a água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde. Ou seja, é aquela que pode ser consumida por atender requisitos físicos, químicos e biológicos que estabeleçam sua qualidade e garanta a segurança ou bem-estar do consumidor. Os principais requisitos para classificar a água como potável são: ser inodora, incolor e ter sabor indefinível, mas que permita distingui-la dos demais líquidos. Não pode conter organismos patogênicos, ou seja, que causem doenças. A água, além de compor boa parte do planeta e do nosso corpo, garantindo a existência da vida, possui também inúmeras utilidades, estando presente em quase todas as atividades humanas que permitem o desenvolvimento de uma sociedade. A atividade que mais consome água no mundo é a agricultura. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, quase 70% do consumo da água é voltado ao setor agrícola. A segunda atividade que mais consome água doce é a indústria, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, representando cerca de 22% do consumo. O abastecimento doméstico corresponde a aproximadamente 8%. No Brasil, cerca de 60% da água consumida é destinada ao setor agrícola, 17% ao setor industrial e 9% ao abastecimento doméstico. A escassez de água é um problema de ordem global que implica diversos desafios à sociedade para a preservação dos recursos hídricos. Antes, a água era considerada um recurso inesgotável. Hoje já se sabe que, devido a diversos fatores, como o desperdício, a poluição, o crescimento populacional, as mudanças climáticas, a urbanização e a industrialização, os recursos hídricos estão ficando cada vez mais escassos, gerando conflitos em diversas regiões do mundo. A questão da água é, portanto, uma das mais preocupantes discussões do século. Segundo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água própria para consumo. O secretário afirmou também que, até 2050, pelo menos 1 a cada 4 pessoas viverá em um país que enfrentará a falta de água potável. Ele alerta às desigualdades encontradas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A água é essencial para o funcionamento do corpo humano e também do corpo de outros animais. Para se ter ideia da importância dessa substância, devemos entender primeiro a composição do nosso organismo, o qual apresenta entre 60% a 75% de água. Essa grande quantidade de água é fundamental para a realização dos processos básicos como transporte de nutrientes para as células. Isso acontece devido ao fato de que a água é um dos componentes do sangue. Além disso, a água é responsável pela regulação da temperatura do nosso corpo. Nesse ponto, a água atua por fazer parte da composição do suor, ao qual, ao evaporar, reduz a temperatura do nosso corpo. A água também é responsável pela realização de diversas reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Ela atua na proteção do nosso organismo. A água está presente, por exemplo, nos fluidos das articulações e no líquido amniótico que protege o feto durante a gestação. Atua também em vários pontos do processo de digestão, estando presente, por exemplo, na saliva. Ela também participa ativamente na eliminação de substâncias, como por exemplo na urina, a qual apresenta substâncias que são tóxicas ou estão em excesso em nosso corpo. Ela também está presente na composição de vários produtos, sejam eles naturais ou industrializados. Isso significa que podemos conseguir obter a água não apenas ingerindo-a de maneira tradicional, mas também pela ingestão de alimentos. Vale destacar que nem todos os alimentos apresentam a mesma quantidade de água em sua composição. Sabemos que a recomendação do Ministério da Saúde é que se beba pelo menos 2 litros de água a cada dia. Entretanto, essa quantidade é uma média e varia de acordo com alguns fatores, tais como o clima em que a pessoa vive e as atividades físicas que ela realiza.
Desse modo, é importante destacar que as pessoas que praticam atividades físicas devem realizar um consumo de água maior devido à transpiração, assim como pessoas que estão expostas a altas temperaturas. E então, você imaginava que a água era tão importante desta maneira? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!